A paz do Senhor, bros. Tudo bom com vocês? Quantas vezes na sua vida você não viu alguma coisa acontecendo, alguma atitude de alguma pessoa próxima a você, algum amigo, algum parente próximo, alguma coisa assim, e você viu essa situação, você viu a atitude que aquela pessoa tomou, e aí você começou a pensar: eu, no lugar daquela pessoa, eu ia fazer diferente. Eu não ia agir assim. Eu não ia fazer assado. Eu ia ser assim, assim, assado. quantas vezes você já não fez isso? Tô perguntando porque, infelizmente, é uma coisa que eu ainda faço bastante, que é medir as outras pessoas pela minha régua. Só que, infelizmente, isso não dá certo. Isso não funciona. Isso é uma coisa que a minha terapeuta já fala comigo, não é de hoje, de outros verões que ela fala isso. E aconteceu há pouco tempo uma situação dessa, que eu medi uma situação, eu medi uma reação de uma pessoa, como eu reagiria. Então aconteceu uma situação externa, e aí eu pensei, como eu reagiria com essa situação? Eu reagiria assim, assim, assado. Por causa da minha reação, eu tive uma reação pra essa pessoa, né? Não sei se eu me fiz entender, mas perdão. A questão era realmente assim que eu não concordei com a reação que a pessoa teve, tudo mais. Eu fiquei, não, porque eu no lugar dela, eu ia fazer diferente. O que eu fiz com ela foi o que eu queria que fizessem comigo na mesma situação, blá, 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 blá. Hoje tá bem menos, hoje tá bem mais controlado. É uma coisa que eu fazia com muito mais frequência. Pegar as reações das pessoas e tentar ver como eu faria. Só que essa é a grande questão. Eu sou uma pessoa diferente dessas pessoas. Eu tive uma criação diferente, eu tive uma vivência diferente, eu tive situações e circunstâncias diferentes na minha vida que me fizeram ser quem eu sou hoje. E se hoje eu tenho uma determinada reação, é porque eu tenho toda uma bagagem. E essa pessoa em questão talvez não tenha essa mesma bagagem, entende? Então é muito injusto a gente medir as pessoas pela nossa régua. A gente achar que as pessoas deveriam agir porque nós, na mesma situação, teríamos uma outra reação. É complicado isso, só que a gente faz isso às vezes, muitas vezes sem perceber. Só que isso demonstra muito uma falta de empatia. Eu tava muito reflexivo sobre isso, porque eu até discuti com uma amiga minha, né, com a Jennifer a respeito. Porque sim, a gente também discute, olha só que alegria. Tem ônus e bônus a amizade. Sempre foi assim, sempre será. E aí a gente tava conversando, né, era uma situação em comum, e eu lembro que a gente discutiu mesmo, assim, da gente meio que, né, se exaltar, mas eu tava exaltado porque eu tava com fome. E aí foi quando eu realmente percebi que eu tava fazendo isso mais uma vez. Que eu tava pegando a minha régua e botando na vida daquela pessoa. Tipo, era pra você agir assim, cara. Por que você não tá agindo? Óbvio, porque essa pessoa não sou eu. E quantas das vezes a gente faz isso com as outras pessoas? A gente afasta, a gente atrapalha, a gente critica alguém porque ela não faz algo que a gente faria no lugar dela. E isso tá muito a ver com tudo que a gente falou em relação ao Setembro Amarelo. Se você não viu, a gente teve uma playlist aqui especial que você pode ver aqui em cima, em que eu falei bastante da questão de que a minha dor é diferente da sua dor, mas não invalida nenhuma delas. Não quer dizer que uma é mais do que a outra. Talvez a dor que você supere muito rápido, eu supere devagar. Isso não quer dizer que a minha dor é menor que a sua ou é insignificante. Não, quer dizer simplesmente que nós temos maneiras diferentes de lidar. E eu acho que essa coisa da empatia, da compaixão, que é uma coisa que nós como cristãos precisamos ter, tá muito ligada a isso. É a gente largar a mão da nossa régua e tentar se colocar no lugar dessa pessoa. É tentar olhar a situação pelos olhos da pessoa, ao invés de você tentar olhar a situação como você reagiria àquela situação. Tentar enxergar com outros olhos, com olhos de compaixão e não de julgamento, né? De você tentar realmente entender por que essa pessoa tá reagindo assim. Isso é uma coisa que me pegou muito desprevenido, sabe? Porque eu achei que tava tudo bem, que eu não fazia mais isso. E aí quando eu vi que eu tava fazendo isso de novo, eu fiquei... Caraca, mano, tô fazendo tudo o contrário, né? Às vezes a nhaca tá acontecendo porque a gente tá insistindo em ver a vida dos outros na nossa régua. A gente tá vendo a dor dos outros pelos nossos óculos. A gente tá querendo entender as pessoas nos nossos moldes. A gente não se esforça pra tentar entender aquela pessoa, pra tentar entender a circunstância que ela se encontra, o histórico que ela tem, as coisas que fazem com que ela tenha essas reações hoje em dia e tudo mais. Isso atrapalha muito, porque a gente não consegue criar laços profundos. E se fizessem isso comigo, eu talvez não gostaria, não é mesmo? E eu comecei a perceber que a gente precisa ter mais empatia. E por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, pra contar essa experiência pra vocês. Pra que nós possamos nos policiar, sabe? E quando alguém chegar pra gente pedindo ajuda, ou sei lá, acontecer uma situação catastrófica, como foi esse caso em específico, e a pessoa tá reagindo de uma forma, e ela queria ter reações de uma forma, e ela acabou não recebendo, e aí você fala, não, mas eu no lugar dela não faria assim, assim, assado. Tipo, não. Acho que o grande problema é que a gente tá muito armado, né? A gente tá muito, assim, na defensiva sobre tudo. E a gente pode ficar mais tranquilo. A gente pode tentar se desarmar. A gente pode chegar pra discutir, pra conversar, pra dialogar, pra aconselhar, numa boa. Eu acho que se a gente partir pra um caminho desse, acho que muitos dos problemas que a gente tá tendo podem começar a ser solucionados. Porque a gente vai começar a ser movido pela empatia. E não pela nossa visão das coisas. E não pela nossa percepção das coisas. A gente vai se dispor a
entender a situação da pessoa. Isso é ser igreja. E eu faço questão de contar essas histórias pra vocês, porque eu não quero que vocês tenham a ilusão de que eu não erro, de que eu não piso na bola, de que eu não fico, às vezes, tipo, nossa, caramba, não acredito que eu fiz isso, eu não devia fazer isso. Sendo que eram coisas, por exemplo, que já aconteciam faz tempo e eu achava que tava tudo bem já, que eu não fazia mais. E realmente fazia muito tempo que eu não fazia isso, que eu tava realmente me esforçando pra ter mais compaixão com as pessoas, mas aconteceu. E é isso que o pecado tem que ser na nossa vida. Ele tem que ser um desvio de percurso. Não pode ser uma coisa frequente, planejada, premeditada, mas tem que ser um desvio de percurso, e esse desvio de percurso precisa motivar a gente para o arrependimento de verdade, porque a gente cai, mas a gente precisa levantar, sacudir a poeira e continuar. Porque Cristo queria entender a situação das pessoas, ele não media pela régua dele, porque ele poderia falar, tipo, pai, olha o que eu vou passar, me respeita, sabe? Ele poderia ter usado tantas formas e que nós possamos ser assim também. Quando a gente cair nessa falha de começar a olhar para as pessoas e já sair com 10 pedras, né, julgando já, que a gente repense, que a gente peça perdão e que a gente mude as nossas atitudes. Que quando as pessoas vierem pedir conselho pra gente, a gente não baseie naquilo que nós faríamos naquela situação. Aquela coisa, a pessoa caiu, fez alguma burrada, e você fica, mas eu no teu lugar, eu não teria feito isso, eu não teria falado aquilo, não sei o que. Tá bom, meu anjo, a gente sabe. Mas esse é o ponto, somos pessoas diferentes, temos criações diferentes, temos vivências diferentes e temos vidas diferentes, então a gente não vai realmente andar igualzinho, né? A gente não vai ter as mesmas ações. Se você não ensinar essa pessoa com amor, com dedicação, para que através daquilo que você passou, dos seus erros, essa pessoa não precise cometê-los também, ela possa passar de fase e ir pra frente, isso vai ser muito mais efetivo. E eu queria muito chamar a gente pra essa reflexão, pra gente parar de medir as outras pessoas com a nossa régua, pra gente parar de querer olhar para situações das vidas das pessoas com os nossos óculos. Que a gente possa tirar o nosso óculos, que a gente possa ter compaixão, que a gente possa se esforçar pra entender, pra conseguir ajudar da melhor forma possível. Eu não sei se esse vídeo fez sentido pra vocês, eu espero que tenha. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, a gente vai conversando. Mas era algo que eu queria muito vir falar com vocês, pra que a gente possa mudar os nossos comportamentos, porque eu sei que não é uma coisa isolada minha. Muitas outras pessoas também podem fazer essa mesma coisa sem perceber e talvez tá atrapalhando muito, tá afastando muita gente. Então que a gente possa repensar os nossos atos e mudar pra melhor, porque ainda dá tempo. Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Se você gostou, não se esquece. Deixa o seu like aqui embaixo, é muito importante pro YouTube entender que o vídeo é bacana e que as pessoas gostam dele, pra ele recomendar pra mais pessoas. Aqui do lado os 2 últimos vídeos do canal e eu te vejo na próxima segunda-feira às 6h30. Beijo grande, Deus abençoe.